Ontem o TSE liberou um documento que nós obtivemos em primeira mão sobre o que o PT fez com o fundão eleitoral. Olha, e o documento do TSE apresentou aí várias e várias inconsistências. Vamos começar com essa história aqui do Google e do Facebook, por gentileza, Joelton? Coloca na tela aí. O Paulo Silva de Belém, Apucarana, Paraná, grande cidade, né? Apucarana, se não me engano, Marli, é a cidade capital brasileira do boné, né, ali na divisa com São Paulo, salvo engano. Vamos lá, sobe aí, por gentileza. PT omitiu aproximadamente 200 mil em gastos com Google e Facebook nas eleições de 2022. Coloca aí, pode subir, por gentileza. Esse relatório preliminar do TSE, né, sobre os gastos do PT ao longo da campanha, afirma que o partido deixou de declarar aproximadamente 200 mil em serviços com o Facebook e com o Google. De acordo aqui com a análise dos técnicos do TSE, quando eles foram fazer o cruzamento de dados com as receitas estaduais e municipais, o que aconteceu? O PT, o TSE identificou e perguntou, uai, cadê? Né? Cadê o serviço aqui que o PT pagou com o Facebook? Cadê o serviço aqui que o PT pagou com o Google? Né? Segundo a Corte de Contas, trata-se de despesas que, dadas as suas características, como o tipo de fornecedor, né, revela indícios de infração à norma supramencionada, né, implicando a necessidade de esclarecimentos e de comprovação da real finalidade dos gastos. É isso, gente. É um governo que começa sob o manto tentando ser mais transparente, mas parece que os caras não aprenderam, né? Incrível, né? Os caras passaram 4 anos levando porrada. Na verdade, 6, né? Se a gente for pegar ali os 2 anos do governo Temer. Passaram 6 anos levando porrada, sendo questionados sobre a questão da transparência e estão aí, né? E cometendo esse tipo de erro primário. Além disso, olha só, tem uma outra história que o Cláudio Dantas deu hoje pela manhã, turbulência, coloca aí na tela, por gentileza, né? Esse mesmo relatório identificou o seguinte, sobe aí, Joelton, por gentileza. Maurício Santarém, Portugal, opa, muito boa noite para você também. Portugal, nesse momento, são 9 horas e 9 minutos. Dentre as irregularidades graves apontadas pelo relatório de exame de contas, há um capítulo dedicado à doação de 660 mil feita ao PT pelo bilionário José Seripieri, né, Júnior, aquele caso do jatinho, né? O documento aponta descumprimento do prazo de 72 horas para a entrega do relatório financeiro sobre a doação feita em 27 de setembro. Tá? O PT só encaminhou a justificativa 6 dias depois, ou seja, em 3 de outubro, já após o primeiro turno. Segundo a área técnica, essa é uma irregularidade grave. Ou seja, o empresário fez a doação para o partido, está aqui, ó. Registro da doação no valor de 660 mil, ou seja, fez a doação para o partido simplesmente esqueceu de identificar, né? Esqueceu. Basicamente esqueceu. Falando em esquecimento, aí tem mais uma terceira história que nós publicamos agora há pouco. O PT transferiu 122 milhões para a campanha de Lula, praticamente todo o orçamento da campanha, mas o petista não pediu. Aí você pergunta, aí eu não sei nem como comentar esse negócio aqui, porque, gente, eu queria isso, sinceramente. Tem alguém no chat aqui que pode depositar um Pix na minha conta de 1 milhão sem que eu peça? Se tiver alguém, eu passo. Só para vocês entenderem como é que funciona. É obrigatório tá lá na lei eleitoral, artigo 16D, inciso 2º. Para que o candidato tenha acesso à prestação de contas, ele precisa primeiro pedir para o partido. Não é, mas todo mundo sabe que ele é candidato. Meu amigo, a regra é clara, já diria Arnaldo César Coelho. Primeiro o candidato pede, depois eu faço a transferência. Simples assim. Simples assim, sabe? E aí o que o PT fez? Todas as doações, as 4 doações feitas pelo partido para o Lula,
o PT simplesmente não apresentou o pedido prévio feito pelo ex-presidente. Aí você pergunta, tá, Wilson, mas para quê? Qual é a finalidade disso? É porque é o seguinte, o parlamentar tem que deixar claro, parlamentar não, perdão, o político, o candidato, ele precisa deixar claro, logo de cara, se ele vai querer utilizar o recurso partidário ou não. Por quê? Porque nesse momento, o que o partido ele faz com esse documento? A partir da solicitação dos candidatos, ele consegue planejar esse recurso do uso do fundo partidário, dinheiro público, dinheiro teu, seu, tá? Dinheiro meu, dinheiro nosso. E aí o partido consegue fazer a sua divisão da forma mais equânime possível. Não foi o que aconteceu. Já podemos pedir o impeachment? Márcio, oficialmente não, né? Tem que assumir, né? Tecnicamente você não pede impeachment de presidente eleito, né? Mas enfim, gente, PT sendo PT, já diria o Rick Pinheiro. Então, gente, é isso. Então, basicamente, o PT, qual o grande problema aqui? Né? Parece um esquecimento básico, mas, gente, é um erro primário e a regra é clara. E eu tô falando de... E tem um detalhe que eu acho mais impressionante, é que o partido gastou 2 milhões e 400 mil reais do fundo partidário com duas grandes bancas de advogados para cometer um erro primário desse aqui. Sabe? Gente, eu tô numa empresa privada. Sabe? Eu sei que daqui a pouco vocês vão pedir pelo Cláudio Dantas, mas eu tô numa empresa privada. Se eu pego um texto, se eu escrevo um texto e erro uma vírgula, Cláudio Dantas no instante seguinte tá me puxando a orelha, e com razão. Então, assim, isso aqui é uma empresa privada. Agora, dinheiro público, os caras tratarem dessa forma, gente, pelo amor de Deus, né? Só no reino do... Enfim. Difícil. Mas o fato é o seguinte, gente. Para além dessas confusões do fundo partidário, que o PT já começou mal aí, né? Durante as eleições de 2022, já temos aí um probleminha para o PT administrar, né? Que é a história do jatinho emprestado, né? Pelo empresário ligado ao grupo Qualicorp. Coloca na tela, por gentileza, um artigo que o Cláudio colocou, que o Cláudio publicou na manhã. Sandra, não tem almoço grátis, não tem mesmo. Eu nunca ouvi falar disso. Coloca na tela, por gentileza, ô Joelton, essa história, a pessoa física de Lula, um artigo publicado pelo nosso Cláudio Dantas mais cedo, falando justamente sobre essa história aí do jatinho. Isso. Não, eu tô achando que... Sobe aí, por gentileza, Joelton. Eu tô achando que acho que eu confundi os textos. Não, eu confundi, querido. Confundi, desculpa. Deputado pede que Aras investigue carona. Vamos lá, vamos voltar aqui à história. O que acontece? Essa história do avião do Lula já está sendo alvo de um pedido de investigação, tá? Hoje o deputado Sanderson apresentou um pedido ao Aras, e isso muito bem, tá? Para investigar aí indícios de crime de corrupção passiva e ativa nesse episódio. Acompanha aí com a gente, por gentileza. Olha, o deputado Biratan Sanderson enviou hoje um ofício ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para pedir a abertura de investigação sobre a carona de Lula no jatinho do empresário José Seripieri Júnior, fundador da Qualicorp e hoje dono da Aqui Saúde. Né? Segundo o parlamentar, faço questão de frisar, né, ser fato público e notório que o empresário e Lula são bastante próximos, sendo um dos únicos empresários presentes ao casamento de Lula e de Janja. Gente, Davi, o Davi comentando aqui, eu acho interessante aqui, né? O Davi comentando algo interessante aqui sobre, foi um erro na prestação de contas, um erro, o esquecimento, que ele tem certeza que não foi um mero esquecimento. Olha, de novo, né? Eu não posso fazer nenhum tipo de acusação, né? Mas eu parto sempre da premissa que as pessoas são inocentes até que me provem o contrário. Mas voltando aqui ao jatinho do Seripieri, você ter... pode ampliar a matéria, por gentileza, Joelton? O que acontece nesse caso, gente? O ex-presidente Lula, ele ainda não é presidente da República, só que vários aliados de Lula têm falado o seguinte: olha, presidente,
essa é a típica viagem desnecessária. A viagem até pode ser necessária, mas a carona é desnecessária, né? O ex-presidente Lula acabou trazendo, logo para um processo de transição, uma crise absolutamente desnecessária, sabe? De um personagem que já foi citado em outros momentos, né? E em uma situação absolutamente, sabe, que, como diz aqui o nosso chat, né, não existe almoço grátis, né? Esse tipo de colaboração você sempre coloca um pouco a pulga atrás da orelha, né? Então é isso, gente, não dá para... Opa, muito bem, obrigado aqui. Hoje eu tô sem o ponto, então hoje aqui é no modo analógico de aviso aqui da nossa produção. Mas, gente, mas é isso. Então, assim, você não pode cometer um equívoco desse, ainda mais num governo de transição que vai precisar ter sustentação política a partir de 1º de janeiro de 2023. O fato é o seguinte, o nosso Cláudio Dantas, ele fez um comentário sobre esse assunto e eu acho que o Cláudio resume bem essa situação toda, tá bom? Vamos colocar na tela, por gentileza, o comentário de Cláudio Dantas. Lula decolou para o Egito, onde participará da COP27. Mas a pauta ambiental acabou dando lugar à polêmica carona no Gulfstream de José Seripieri Júnior, amigo de longa data, doador generoso, outro bilionário da era PT. Desde que foi eleito há apenas 2 semanas, esta já é a 2ª vez que o petista desfruta de comodidades oferecidas por empresários. Em sua lua de mel na Bahia, hospedou-se com Janja na casa de praia do empresário Ronaldo Carleto, que dizem mantém excelentes relações com Jacques Wagner e Rui Costa. No caso de Seripieri Júnior, a relação é com Lula, uma relação direta e antiga que contempla o uso de jatinhos, helicópteros e até de uma mansão em Angra dos Reis. Consta que o empresário contratou uma das empresas do Lulinha, do Fábio, o filho do Lula, e também patrocinou outra, de Luiz Cláudio, o Luleco, outro filho de Lula. E ainda teria pago o advogado de Rosimério Noronha, a famosa ex-assessora de Lula. Essas generosas doações do amigo empresário foram alvo da delação de Antônio Palocci, o italiano das planilhas da Odebrecht. Júnior chegou a ser preso em 2020, depois ganhou liberdade, e fechou acordo com a PGR de Augusto Aras, a quem teria entregue alguns próceres da política nacional. Sua colaboração premiada, porém, teria tido como objetivo principal derrubar a delação de Palocci, o mesmo que tentou incriminar Júnior, Lula, grandes banqueiros e outros amigos bilionários do PT. Apesar de tudo isso, eu estou preocupado mesmo com o impacto ambiental provocado por esse voo. Segundo a calculadora automática de emissões de jatinhos privados para levar Lula de São Paulo a Sharm el-Sheikh, onde ocorre a Conferência da ONU sobre o Clima, o Gulfstream de Seripieri emitiu nada menos que 52 toneladas de CO2. Considerando a volta, serão mais de 100 toneladas. Marina Silva provavelmente deve achar isso um crime.